Fala, minha gente, bom dia a todos, passando aqui com vocês, mais uma vez no nosso vídeo para comentar e analisar na minha visão que foi ontem uma belíssima vitória do Bahia contra o Atlético do Paraná, um resultado muito positivo para a sequência da competição, para que o Bahia não se afaste dali, O Bahia que foi para a quarta posição com essa vitória de ontem, 3-1 sobre a equipe do Atlético do Paraná, não ganhou de qualquer time, ganhou de um time que não vem fazendo aquele espetacular campeonato brasileiro, mas vem ali brigando. Se ganha do Bahia, por exemplo, ontem, estaria na frente do Bahia. Então não é uma campanha ruim, É claro que o futebol jogado pelo Atlético do Paraná não é dos melhores. Já vem assim desde o início da competição, mas vem oscilando, vem ganhando. Vamos lembrar que o Atlético do Paraná também tem tido alguns desfalques, problemas com os treinadores. Então o Bahia não tem nada com isso. Ontem surpreendeu dentro da casa do Atlético. A gente sabe como é difícil vencer lá na Arena da Baixada. E o Bahia, depois de um jogo equilibrado, e vamos falar sobre isso tudo aqui, conseguiu 3-1, 2 gols de diferença jogando fora de casa. E para tirar aquela coisa do torcedor também, que o Bahia não ganha fora de casa. Gente, essas coisas vão acontecer dentro do campeonato e não é só com o Bahia. Vai acontecer com o Flamengo, vai acontecer com o Palmeiras, de não ganhar fora de casa, também de perder dentro de casa. Campeonato de 38 rodadas, campeonato difícil como o Campeonato Brasileiro, da primeira divisão. É assim mesmo, a gente já sabia disso. E nos nossos programas, nossos vídeos, a gente faz questão sempre de lembrar essa situação. Porque a primeira divisão é totalmente diferente de qualquer outra coisa, qualquer outro campeonato. Mas vamos lá. O Bahia ontem teve um início de jogo muito bom, muito bom. Como falou o Rogério Ceni, melhor do que o início de jogo contra o Palmeiras. Porque ontem o Bahia teve o controle total do jogo no início da partida. Contra o Palmeiras, o Bahia tinha uma posse de bola, mas não tinha o controle total do jogo. Ontem não. Ontem o Bahia teve, como o Atlético do Paraná não fez uma marcação forte e alta com vários jogadores, às vezes dava pressão com 2 jogadores, o Bahia teve mais facilidade para sair com Gabriel Xavier, com o Canu, ora com os laterais, Gilberto e Juba. Não jogou Caio Alexandre, a gente imaginava ter uma certa dificuldade para sair, porque o Rezende não tem uma saída de bola como o Caio Alexandre tem. O Rezende é mais duro, é mais lento nessa saída, mas o Bahia não teve nenhum tipo de problema na saída de bola, não. O Bahia, inclusive, rodou muita bola de um lado para o outro. O Bahia chegava na intermediária ofensiva, logo no início da partida, tinha que voltar, não conseguia espaço para entrar na área do Atlético do Paraná, então voltava muita jogada. O torcedor às vezes reclama porque que o Bahia atrasa muita bola para o goleiro, porque que atrasa muito para o zagueiro, para não perder a bola, gente, para ter a posse da bola. Porque de repente a bola está no Gilberto, está no Juba, aí você vai ser vertical. Por exemplo, o Gilberto mete essa bola no Biel, que jogou ontem. Biel está sozinho lá na frente, acossado com 2 marcadores. Aí o cara vai tomar a bola. Então não é melhor você ter a posse de bola, mesmo atrasando, recomeçar, fazer um jogo melhor? Eu acho que é isso que é importante. E foi assim que o Bahia chegou aos seus 2 gols. Logo cedo o Bahia colocou 2-0 na equipe do Atlético do Paraná. Primeiro com o Everaldo, numa boa jogada pelo lado direito, intermediária, centralizado. Ele estava onde o atacante tem que estar na maioria das vezes. É claro que o futebol moderno você vai invertendo posicionamentos, você cai nas pontas, não existe mais centroavante fixo, parado na área. Mas ele na entrada da área pegou uma bola de bicuda, fez um belo gol no ângulo do goleiro da equipe do Atlético do Paraná. Aí o Atlético começou a sair um pouquinho e foi surpreendido mais uma vez. Olha o Jean Lucas aí, vocês lembram da minha frase de sempre, O vilão da quarta-feira é o herói do domingo. Isso vale ao contrário também. O herói do domingo é o vilão da quarta-feira. E o Jean Lucas, uma belíssima partida ontem, mais uma vez. Entrou na área, levantou a cabeça, fez o toque para o lado para o Biel fazer o segundo gol do Bahia. A partir dali, o Atlético do Paraná, como é normal, isso não tem nada fora do comum, o Atlético começou a pressionar o Bahia. Imagine, você jogando dentro de casa, é só você imaginar o Bahia na Fonte Nova, tomando 2-0 do Atlético do Paraná. Como é que a torcida vai se comportar? Como é que o time tem que fazer? Atacar, marcar, fazer uma marcação mais alta. Foi o que o Atlético fez. Começou a dar pressão, o Bahia com 2-0, isso é instintivo, minha gente.
E aí não é o treinador que manda recuar, nada disso. Isso acontece porque dentro de campo eles têm o sentimento de que estão perdendo por 2-0 e que precisam atacar mais. E quem está vencendo por 2-0, instintivamente, dá uma recuada, uns passos para trás, para trabalhar mais a bola, já não tem tanta pressa assim, jogando fora de casa, mas o Bahia conseguiu, né, segurar ali no primeiro tempo por 2-0 e teve mais duas grandes chances, né, de fazer mais gols no primeiro tempo. O Bahia teve duas grandes oportunidades de fazer 3-0 ou 4-0 no primeiro tempo e aí mataria logo o jogo no primeiro tempo. Tem uma máxima no futebol que quando termina o jogo, no intervalo, né, os clubes vão para o vestiário ganhando com 2-0, existe uma preocupação muito grande. Por quê? Porque o relaxamento com certeza vem. Você está ganhando de 2-0, vai para o vestiário, fica aqueles 15 minutos ali descansando. Então o treinador normalmente tem que gritar no vestiário, tem que bradar, tem que estar no ouvido do atleta o tempo inteiro. Ó, vamos lá, hein? O jogo está 2-0, mas não terminou não. Foco no jogo e tal, porque senão esse relaxamento, os caras voltam para o campo e quem está tomando 2-0 tem a obrigação de partir para cima para ganhar, né? Não é que houve o relaxamento no segundo tempo do Bahia, mas aquela coisa de estar vencendo por 2-0 o time da casa, e aí o Bahia soube sofrer, como falou o Rogério Ceni, né? Essa frase que eles usam no futebol. O time do Atlético martelou ali no Bahia, cruzamento para a área o tempo inteiro. O bom é isso, né? Que o Atlético não tinha tantos jogadores para fazer jogada de 1-2 ali, de mais qualidade, uma jogada centralizada. Foi mais jogada de beirada do campo, com cruzamento para a área. Martelou até sair o gol de cabeça e muita gente achando que foi falta. Não foi falta, gente. A bola quando vem, antes de chegar, o bom atacante, ele já sobe antes do zagueiro, porque não dá nenhuma oportunidade para o zagueiro subir para tirar a bola. Então o atacante subiu antes, né? Canu não achou a bola, Juba não teve nenhuma condição de subir, o cara cabeceou e fez o gol. Ainda tem gente dizendo que foi falha do Marcos Felipe. De jeito nenhum, o Marcos Felipe fez uma belíssima partida ontem, salvou o Bahia em várias oportunidades. Então nada a reclamar do Marcos Felipe. Então, saindo o gol ali do Atlético do Paraná, por incrível que pareça, o Atlético do Paraná martelou até fazer o primeiro gol. Quando fez o primeiro e único, aí ele saiu do jogo, o Atlético do Paraná. O Bahia entrou no jogo novamente, e aí o técnico Rogério Ceni, com as modificações, né? Aí coloca Everton Ribeiro, que é um jogador que tem um passe melhor, com mais qualidade, né? Entrou o Caio Alexandre também para trabalhar melhor a bola, deixou o Rezende para dar altura ao time, e foi importante, porque ele ficou ali praticamente como terceiro zagueiro. As bolas pelo alto ele conseguiu tirar algumas por ali, por baixo também, e o Caio Alexandre para iniciar aquelas jogadas de contra-ataques, né, com o Ademir que tinha entrado, e foi assim que saiu, portanto, o terceiro gol do time do Bahia, numa jogada trabalhada, num contra-ataque. O Bahia fez o terceiro gol, poderia ter feito o quarto gol também no segundo tempo, né, na baixada de bola, depois que fez o gol a equipe do Atlético do Paraná. Então o Bahia fez uma partida boa. É claro que se o torcedor disser assim, mas o Atlético do Paraná também teve chance de fazer outros gols, claro que teve, ninguém está escondendo isso aqui. O Bahia precisa ajustar, corrigir algumas coisas, claro, mas é muito melhor ajustar e corrigir vencendo do que ajustar e corrigir perdendo. Rogério fez 3 modificações ontem, descansou Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Tassiano, porque o Bahia tem um jogo, né, sábado já. Depois de amanhã o Bahia já joga contra a equipe do Cuiabá. Jogadores voltaram de madrugada de lá do Paraná para aqui para Salvador, perderam a noite, então hoje é dia de descanso, amanhã é um trabalho mais leve, então praticamente Rogério não vai ter como trabalhar. Iago Borducci deve ser o titular da lateral esquerda, pelo que falou Rogério Ceni na entrevista coletiva, e ele pretende talvez até colocar Juba no lugar do Jean Lucas ali no meio de campo. Isso ele vai ver daqui até o próximo sábado. Pode acontecer essa situação. Importante que o Bahia vença o Cuiabá, que entre com foco, né, determinado a vencer o jogo, porque não é essa que o Cuiabá tem uma qualidade inferior tecnicamente, que o Bahia vai ter que enfeitar e jogar. Não, é jogar com objetividade de ganhar a partida, para que o Bahia possa permanecer dentro do G4 desse Campeonato Brasileiro. Não pode vacilar, não pode brincar. Já estamos chegando no final do primeiro turno e o Bahia faz uma campanha extraordinária, chegando a números
como nunca chegou dentro de uma competição tão difícil e importante quanto é o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Sobre contratações, aguardando, né, o que vai acontecer aí, essa coisa do Eric Pulga, que tem muita gente dizendo que o Bahia realmente está interessado em trazer o jogador, tem muita gente reclamando que o jogador é caro. Gente, deixa isso para lá, o Grupo City tem dinheiro para comprar, o importante é trazer jogadores para que o Rogério tenha outras opções com características diferentes para essa maratona que é, e vocês estão vendo aí, o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Tá legal? Grande abraço a todos, ótimo dia, chegando no final de semana aí, que Deus abençoe a todo mundo. Um abraço.